Olha só, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 3,16, texto desconhecido da palavra, João 3,16, o texto vai aparecer aí na tela. Hoje, Elô, tem um monte de texto aqui, eu vou dar trabalho para você, viu, Elô? Então fica atenta aí, né? Mas nós vamos começar lendo João 3,16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Nós, nesse mês, estamos celebrando aqui na nossa igreja, o mês todo de dezembro nós celebramos, em todos os cultos, mensagens de Natal. O Natal, conforme relatado aqui nos evangelhos, que lições o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus tem para ensinar para nós? E nós vimos muitas coisas. E hoje eu quero encerrar, porque no próximo domingo tem a cantata especial. Então hoje eu quero encerrar essa série de mensagens e reforçando no coração da igreja aquilo que é a essência do Natal. Nós falamos de muitas coisas, mas tem uma coisa assim que hoje eu queria reforçar no teu coração e no meu. Qual é a essência do Natal? O que nós celebramos no Natal? Nós celebramos assim de mais fundamental para a nossa vida e a vida da igreja. E a essência do Natal é a generosidade. Eu já falei numa das mensagens um pouquinho sobre isso, mas hoje eu quero focar mais nessa essência, e eu queria que nós celebrássemos o Natal, refletindo isso no nosso coração, irmãos. A essência do Natal é a generosidade. O que é generosidade? O que é ser generoso? Generosidade, meus irmãos, é dar baseado no amor. Generosidade é se doar baseado no amor. E o Natal, conforme o Evangelho de João, o texto que nós lemos, João 3,16, ele fala exatamente isso, e que isso aí é a essência. Porque Deus fez o que, irmãos? Porque Deus amou tanto o mundo, a humanidade, Ele amou a nós de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por nós. Natal, essa é a essência do Natal, a generosidade. E generosidade é dar por amor. Isso é importante porque a Bíblia ensina que nós podemos dar e nós podemos doar sem amor. Como eu já falei esses dias aqui, nós podemos dar sem amor. Nós podemos nos sacrificar por alguém sem amor. Nós podemos ajudar alguém ou se doar sem amor. Uma causa, uma necessidade sem amor. Isso não é generosidade. A Bíblia dá vários nomes para isso. Isso pode ser barganha, pode ser justiça própria, pode ser tanta coisa. Porque nós podemos nos doar sem amor. A gente pode doar para fazer inveja em alguém, não é verdade? Pode ser justamente o contrário. A gente pode dar para provocar. A gente pode dar por tantas razões que não o amor. Isso não é generosidade. Não é isso que Deus deseja de nós. Não é esse o exemplo que Deus nos deu. Generosidade é quando a gente se sacrifica, a gente ajuda, a gente se doa, a gente socorre, a gente faz tudo isso baseado então no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Essa
é a essência do Natal. Por que que isso é importante? E por que que eu quero reforçar isso hoje, meus irmãos? Porque Jesus, na sua palavra, Ele nos diz que no final dos tempos ia acontecer duas coisas com a humanidade. Vamos ler lá Mateus 24, vou pedir para a Elô abrir, Mateus 24, o verso 12 para começar. No fim dos tempos, duas coisas vão acontecer. E eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo, onde essas coisas estão acontecendo, e essas coisas estão relacionadas. Vamos ler juntos o que Jesus diz que ia acontecer no fim dos tempos? Vamos ler juntos? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Não é incrível? Tem uma relação aqui que Jesus faz entre a maldade que se multiplica. Duas coisas. Primeira, Jesus está dizendo que no fim dos tempos a maldade vai se multiplicar. E essa maldade que se multiplica, diz Jesus, vai afetar o coração do ser humano. Vai afetar o nosso coração. Pode me influenciar. E a maldade, na proporção em que a maldade se multiplica, o amor vai se esfriando de quase todos. E por isso que nós temos que, no Natal, a gente precisa pensar no nosso compromisso com a generosidade. O nosso compromisso de não deixar com que a maldade que se multiplica vá fechando o meu coração para o próximo, vá fechando o meu coração para as necessidades, e vai fazendo com que o meu coração, o meu amor vá esfriando. E a pergunta que eu queria deixar para mim e para você hoje aqui é: meu irmão, o quanto a maldade que tem se multiplicado no mundo, o quanto ela tem afetado a mim e a você? Tem afetado? Você tem ficado indiferente? Você tem adotado para a tua vida a filosofia do ema, cada um com o seu problema? Já ouviu essa ou não? Ema. Você tem cantado no teu coração aquela música, tô nem aí, ema, cada um com os seus problemas? Tem afetado, tem esfriado. As guerras, as notícias de guerras, a maldade que se multiplica, os atentados, as injustiças, gente mentirosa que se dá bem, a gente vê isso todo dia. A gente vê a maldade se multiplicando. Gente que pratica barbaridades estão bem. E nós vamos vendo isso na TV, nós vamos vendo isso ao nosso redor. A maldade se multiplicando, o ímpio prosperando. E aí Jesus diz assim: toma cuidado, porque na medida que isso for acontecendo, isso pode afetar a gente, e o nosso coração começa a se fechar. O quanto a maldade dentro do meio evangélico tem afetado a tua fé? Você já parou para pensar? Quanta gente desanimada com igreja, com compromisso com igreja, porque foi vítima de roubo dentro da igreja, de mentiras, de fraudes, de traumas dentro das igrejas. Gente que sofreu estelionato em nome de Jesus. E essa maldade está dentro da igreja evangélica, e muita gente sendo afetada. E o coração, o compromisso, o amor vai esfriando.
vai esfriando, quando a gente está tendo contato com tudo isso. E aí eu pergunto, a pergunta que eu queria fazer hoje, nessa última mensagem desse mês de Natal, é sobre essa essência do Natal. A essência do Natal, meus irmãos, é a generosidade. Eu posso dar sem amar, mas eu não posso amar e não dar. Eu não posso dizer que eu amo e não ser generoso, porque se eu não estou sendo generoso, é porque a maldade que está ao meu redor está me esfriando. O meu amor está esfriando, porque se o meu amor está firme, isso implica em ser generoso, porque Deus amou ao mundo com tanto amor, que Ele foi generoso, Ele deu o seu Filho por nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O quanto isso tem nos afetado? O quanto isso tem afetado a sua vida? E hoje, nesse final de ano, última mensagem de Natal, eu queria convidar você, convidar a Igreja Batista de Itaberaba, para renovar e reavivar no coração, meus irmãos, o nosso compromisso com a generosidade nas nossas vidas. Reavivar isso no nosso coração, porque eu não sei você, meu irmão, mas as maldades que eu vou vendo ao redor e que acontecem, especialmente como o nosso país é injusto, não é verdade, irmão? Você não fica cansado às vezes do Brasil? Tem horas que irmão, tem dia que eu levanto e falo assim, vou para Dubai. Não é possível, vou para Dubai. Não é possível que isso está acontecendo na nossa cara. Isso vai me afetar. Eu não sei você, eu estou falando de mim. Eu sei o quanto o meu coração começa a se fechar. E as coisas que eu vejo dentro da igreja, não na nossa, estou falando da igreja evangélica. A igreja evangélica no país, eu acho um horror. A quantidade de coisas que acontecem em nome de Jesus. E isso vai me afetando. E aí eu começo a ficar frio. Eu começo a ficar seco. Eu começo a não me importar. Eu começo a dizer assim, quer saber? Eu começo a perder a esperança. A esperança esfria, começa a dizer, não tem jeito. Isso aqui não melhora, não tem como. Quer saber? Eu não me envolvo mais. E você? Por isso, hoje é tempo da gente renovar e reavivar o nosso compromisso com isso que é a essência do Natal, com a generosidade nas nossas vidas, da gente voltar a crer e voltar a se sacrificar, voltar a se doar, voltar a socorrer, voltar a ajudar, voltar a ser um apoio, voltar a incentivar, voltar a se sacrificar por necessidades que eu vejo ao meu redor, e tudo isso baseado no amor, porque é assim que Deus quer que a gente viva, é assim que Deus quer que a gente viva. E para encerrar, eu não vou demorar, vou tentar não demorar, tá bom, irmão? Sejam generosos comigo, amém? Seja generoso. Eu quero deixar aqui hoje o Novo Testamento nos fala de 6 benefícios da generosidade. Quando a igreja de Jesus imita a Deus na sua generosidade, a igreja é a imitadora de Deus na terra, do Senhor Jesus, sendo generosa, 6 benefícios da generosidade. O primeiro benefício: a generosidade glorifica o nome de Deus. Quando a igreja é generosa,
e ela vai crescendo na generosidade, não vai deixando o amor esfriar, apesar das pancadas que leva, dos sustos, ela não deixa o amor esfriar, ela continua demonstrando amor, se doando com generosidade. O nome de Deus é glorificado. Mateus 5,16, vou pedir para a Elô abrir aí, Mateus 5,16. Olha o que diz a palavra. Vamos ler juntos, irmãos? Está na tela? Vamos ler juntos? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Quando a igreja ela mantém esse compromisso com a generosidade, em primeiro lugar, o nome de Deus é glorificado na terra. Em segundo lugar, a generosidade, ela fortalece o nosso testemunho. Ela fortalece o nosso testemunho. Quando a igreja imita a Deus e ela é generosa como Deus é generoso, a generosidade abre o coração das pessoas para o Evangelho, fortalece o nosso testemunho. Não fica só quando a igreja não fica só no discurso, mas ela vive esse amor. As pessoas olham para nós e elas se interessam pelo Evangelho, e elas abrem o seu coração para ouvirem. As resistências diminuem por causa da generosidade. Isso está muito claro no livro de Atos. Por exemplo, Atos capítulo 2, a igreja em Jerusalém, cheia do Espírito Santo, do verso 45 ao 47, a descrição que Lucas faz agora da vida dessa igreja, cheia do Espírito e generosa. Olha o que acontecia. E eles vendiam, Atos 2,45 e seguintes, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam atentos às necessidades uns dos outros. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E o que diz agora o verso 47? E contando com a simpatia de todo o povo. Gente, a simpatia do povo. Que povo? Que povo que era simpático a essa igreja generosa? Que povo? Eles estão aonde? Eles estão aonde? Em Jerusalém. Essa cidade, um pouquinho menos de 2 meses antes, crucificou Jesus, rejeitou Jesus. Essa cidade, esse povo, essas pessoas se opuseram firmemente ao Evangelho, algumas semanas antes. Por que agora, essas pessoas que antes se opunham, agora elas estão simpáticas, as barreiras estão diminuindo, e aí diz que aqui, que as barreiras caem, e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que fez essas pessoas terem essa simpatia? É esse amor que eles viam, a generosidade, a preocupação de uns com os outros, verdadeira, não por legalismo, não por barganha, mas por puro amor. Quando isso acontecia nessa igreja cheia do Espírito Santo, isso abre o coração. Benefício da generosidade, meus irmãos, ela fortalece o nosso testemunho e ajuda a abrir o coração das pessoas para ouvirem Jesus. É ou não é verdade, irmãos? Quando a igreja leva pão,
quando a igreja é sensível às dores do mundo e também dentro da própria igreja, é ou não é verdade que as pessoas se tornam muito mais abertas para nos ouvir? É claro que sim. Elas ficam muito mais simpáticas quando a generosidade é real. Terceiro benefício da generosidade, meus irmãos: a generosidade me protege do materialismo. A generosidade me protege do materialismo. Mateus 6,19, vou pedir para Elô abrir aí, Mateus 6,19. Qual é uma tendência que eu e você temos, meu irmão? Ninguém aqui está imune a isso. Acumular tesouros sobre a terra. Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Não acumulem. Mas todos nós temos a tentação de acumular tesouros sobre a terra. Por quê? A minha tentação e a sua, meu irmão, sempre vai ser da gente confiar na riqueza acumulada para ter paz. Isso vai ser sempre uma tentação nas nossas vidas. E aí a gente acumula, e vai ficando materialista. O Novo Testamento ensina, meu irmão, que não é o diabo o maior rival de Jesus nas nossas vidas. Não é o diabo. Você sabia disso? O maior rival de Jesus nos nossos corações não é o diabo. Quem é o maior rival? Jesus chamou de mamon. É o dinheiro, é a riqueza. O maior rival de Jesus, que quer ser Senhor. Por isso que Jesus disse assim: vocês não podem servir a dois senhores. Lembra que ele falou? Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e o diabo. Foi isso que ele disse? Quem é que quer ser Senhor na minha vida no lugar de Jesus? É a riqueza. Ela quer me controlar. E é uma tentação sempre, meus irmãos, a gente confiar, a gente depositar a nossa confiança em mamon. Isso é uma tentação sempre. A gente começa a acumular, e aí eu não tenho espaço para os outros, eu tenho que acumular para eu ter segurança. Mas mamon nunca vai poder me dar a segurança que só Deus pode dar, porque a paz que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus contra todo medo, insegurança e ansiedade, é a paz de Deus. Mas é uma tentação sempre. E quando eu sou generoso, então, o que eu estou fazendo na minha generosidade? Eu estou dizendo assim: olha, mamon, você não vai controlar a minha vida. A generosidade, ela me ajuda, ela me protege contra essa tentação de eu ficar acumulando e confiando na riqueza para ter paz sobre o amanhã. A palavra de Deus diz, meus irmãos, não é brincadeira, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente tem que tomar cuidado com o dinheiro, para o dinheiro não virar a paixão da minha vida, não virar o Senhor da minha vida, porque isso aí é catastrófico e desastroso. Então, terceiro benefício do ser generoso: me protege do materialismo. Quarto benefício do ser generoso exercita a minha fé. Exercita a minha fé. Fé é igual fazer musculação na academia. Para a tua fé ser uma fé firme, você tem que fazer o que com ela? Você tem que exercitar. É igual.
E a generosidade ajuda a exercitar a minha fé. Porque senão, veja, por exemplo, Colossenses 1, vou pedir para colocar aí, a Elô, Colossenses 1, versos 3 e 4. Algo que está sempre junto no Novo Testamento. Aqui, e Colossenses ilustra bem. Colossenses 1, verso 3 e 4. O apóstolo Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do que, irmãos? E do amor que vocês têm por todos os santos. No Novo Testamento, fé e amor sempre andam juntos. Se eu digo que eu tenho fé, essa fé vai se expressar no amor. E aí, por que as pessoas, muita gente, elas não são generosas, elas não repartem, não se sacrificam, não socorrem, não ajudam? É porque elas são más? Não, é porque elas não têm o quê? Fé. E por que ela não tem fé? Que fé? A fé de que Deus vai cuidar. A fé de que eu sou um filho amado de Deus. E Deus vai cuidar de mim amanhã. E por que eu sei que Deus vai cuidar de mim amanhã? Se eu tenho hoje, então eu vou fazer o quê? Eu tenho e estou percebendo uma necessidade. Eu vou socorrer. Eu vou ser um auxílio. Muita gente não é generosa, não é porque a pessoa seja má, mas é porque ela não tem fé. A fé dela não é exercitada o suficiente para ela dizer assim: vamos ajudar? Ao invés de eu ficar acumulando aqui, vamos ajudar. Eu posso ajudar um pouco. Eu tenho essa bem-aventurança de poder dar. Eu tenho para dar. Eu vou ajudar. Sabe por quê? Porque eu creio que amanhã, Deus vai suprir também as minhas necessidades. Por isso que fé e amor sempre estão juntos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que a fé se expressa no amor. Se eu digo que eu creio em Deus, isso também me torna uma pessoa generosa. E a generosidade, então, em quarto lugar, exercita a minha fé. Em quinto lugar, quinto benefício, a generosidade me traz as bênçãos de Deus. Amém? A generosidade traz as bênçãos de Deus para a minha vida. Quando eu aprendo, cresço nessa dimensão de baseado no amor, socorrer, investir, ajudar, com o meu tempo, com os meus talentos, com os meus recursos, com o meu apoio. Quando eu cresço nessa dimensão, a palavra de Deus diz que Deus, Ele responde para a gente com generosidade também. A gente não dá para Deus nos dar, amém, irmãos? Eu não sou generoso para Deus me dar, porque isso não seria generosidade. Eu não estou fazendo barganha com Deus, mas quando eu sou generoso, tem promessa da palavra dizendo que Deus nos abençoa, e Deus passa a ser generoso conosco também. Você quer ver só? 2 aos Coríntios capítulo 9, pedi para a Elô colocar, é o capítulo quando Paulo está levantando a oferta lá na igreja de Corinto, falando sobre ofertar, ensinando a igreja sobre o ofertar. Olha o que ele diz em 2 aos Coríntios capítulo 9, os versos 10 e 11, olha o que ele diz sobre essa igreja, que ele está encorajando a ser generosa. Ele diz assim: e Deus, que dá semente ao que semeia, Deus dá, ó a generosidade de Deus, e Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Igreja, vocês que estão sendo generosos, doando por amor, para os irmãos lá da Judeia,
que passaram por uma seca terrível, estão lá sem ter roupa para vestir, estão lá sem ter o que comer, lá na Judéia. Vocês de Corinto, se vocês forem generosos e pensarem nas necessidades dos irmãos com amor, olha o que Deus vai fazer. Ele suprirá e aumentará as sementes, porque é Ele que dá a semente, é Ele que dá o pão, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Vamos ler juntos o verso 11? Vamos ler juntos? Assim vocês serão enriquecidos em quê, irmãos? Em quê? O que significa tudo? Tudo no grego significa tudo. Profundo, né? Tudo significa tudo. E vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade. A generosidade traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele foi muito abençoado por uma igreja generosa, a igreja de Filipos. Pensa numa igreja generosa. Essa igreja, desde o primeiro dia até o último, a prisão de Paulo, a última prisão lá em Roma, essa igreja apoiava e abençoava o seu missionário, o apóstolo Paulo. Eles foram fiéis. E aí Paulo estava preso em Roma, na primeira prisão dele em Roma, meus irmãos, e essa igreja mandou uma cesta para ele, assim, mas uma cesta com bênçãos, cheia, sabe, cesta de Natal, com assim uns 20 panetone, foi um negócio fantástico, assim, fruta, pêssego, o que é fruta de Damasco, nem sei o que é Damasco, né, nozes. Mandaram assim uma ajuda, socorro para o apóstolo Paulo, mandaram recursos para o apóstolo Paulo, a igreja de Filipos. E aí fizeram isso, sabe por quê? Generosidade, por amor, amor ao seu missionário. E olha o que Deus fala então, e o apóstolo Paulo, o Espírito Santo por meio de Paulo fala, vamos abrir lá, Filipenses 4, olha só, Filipenses capítulo 4, verso 18 e 19, o testemunho agora desse ato de generosidade dessa igreja que Paulo dá. Olha só, irmãos, recebi tudo, Paulo falando para essa igreja, ele está agradecendo, fala assim, igreja de Filipos, eu agradeço por vocês, que bênção que vocês são, eu recebi tudo, e tenho até de sobra, vocês mandaram assim, olha, vocês mandaram mais do que eu precisava, que coisa boa, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada, amém, irmãos? Generosidade, olha só a generosidade desses irmãos, e qual é o resultado? Leia o verso seguinte agora, verso 19, vamos ler juntos? Olha o que o apóstolo Paulo diz, e o meu amém, irmãos? E o meu Deus, Paulo fala, segundo a sua riqueza, qual é a riqueza de Deus? Quanto Deus ganha por mês? Alguém sabe aí? Você já viu o olerite de Jesus? Quanto é? Qual é a riqueza de Deus, irmão? Ele é dono do quê? De toda prata, todo ouro. Ele é dono de tudo. Tudo é dele. Tudo foi feito por ele, para ele, pertence a ele a glória, a glória, a glória. Qual é a riqueza de Deus? E aí o apóstolo Paulo está falando que é conforme essa riqueza, que é toda a riqueza, ele há de suprir.
Ele há de suprir, diz Paulo, em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam. Nós não damos, não nos sacrificamos, não abençoamos para receber. Nós damos por amor, que é a generosidade. Mas quando nós somos generosos, existe promessa da palavra sobre aqueles que assim vivem. E com essa generosidade no coração, e a promessa da palavra é que Deus, Ele sabe ser generoso com aquele que com amor pensa no irmão, pensa no próximo, pensa nas necessidades dos outros. A gente recebe, quando somos generosos, a generosidade me traz as bênçãos de Deus. E finalmente, o último benefício, a nossa generosidade, irmãos, ela será recompensada no céu, amém? Além da gente ter o cuidado de Deus aqui, a generosidade também será recompensada na eternidade. Mateus 25, vou pedir para abrir lá em Mateus, parábola de Jesus sobre o juízo final. Mateus 25, nós vamos ler do verso 34 ao 40. Parábola de Jesus sobre o julgamento final. E Jesus diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Há uma herança dada aqui, uma herança prometida para esses benditos do meu Pai. E o que esses benditos do meu Pai, que estão agora ganhando uma herança, estão ganhando essa herança por quê? Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e vocês foram me ver. Então esses benditos do meu Pai, os justos, eles perguntarão: quando foi, Senhor, que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhes demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Quando foi, Senhor, que nós fizemos tudo isso? A gente não lembra de ter visto o Senhor. Eu não lembro de ter vestido o Senhor. Jesus, eu não lembro de ter dado um copo d'água para o Senhor. Aí Jesus diz assim, verso 40, o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre, sempre, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A nossa generosidade, meus irmãos, ela não será esquecida na eternidade. Nós vamos receber uma herança como benditos do meu Pai, nessa vida eterna, porque a generosidade será recompensada no céu. Muitas vezes o Novo Testamento nos ensina isso. Quais são os benefícios da generosidade? Ela glorifica o nome de Deus, ela fortalece o nosso testemunho, ela me protege da tentação de eu confiar em mamon, do materialismo. Ela exercita a minha fé. A generosidade me traz as bênçãos de Deus para essa vida. Deus sabe cuidar da gente. E a generosidade será recompensada no céu. Amém, irmãos? A essência do Natal é a generosidade. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Isso é importante, porque nós vivemos tempos em que o mal tem se multiplicado na terra. E o Evangelho diz que isso pode nos afetar, e o meu coração, o meu amor
pode começar a esfriar e eu começo a fechar o meu coração para onde precisam de mim, e eu digo não. Eu começo a fechar o coração. E por isso, Natal é tempo da gente lembrar que Deus nos amou e deu. E é tempo de a gente lembrar que nós precisamos renovar o nosso compromisso com a generosidade. Renovar o nosso compromisso, irmãos, de tomar cuidado e não deixar com que o que está acontecendo no mundo, e muitas vezes dentro da igreja, comecem a esfriar o meu amor. E eu tenho que dizer assim: eu não vou deixar que isso aconteça, eu vou perseverar até o fim. Amém, irmãos? Natal é tempo da gente renovar o nosso compromisso com a generosidade, imitando o nosso Pai que está nos céus. Vamos orar?